Vamos começar a gravação aqui. Já foi habilitado, tá? Pode projetar. Ok. Então, estamos aqui. Esse aqui é meu texto, né? Há uma antropologia cética em Montaigne. Esse texto ele foi primeiro apresentado numa versão um tanto diferente dessa, em francês, justamente a convite da Silvia Giocante, há mais ou menos um pouco mais de um ano atrás, num seminário que houve em Lyon, né? Depois nós dois discutimos bastante esse texto, ela deu contribuições aqui, mas então vamos aqui ao texto, né, para eu não ficar me adiando. Pode o ceticismo incorporar um discurso antropológico? Segundo Hans Blumenberg, não apenas pode, como produz, no caso de Montaigne, a primeira antropologia cética digna desse nome. A antropologia, então a citação do Blumenberg, né? A antropologia cujo recalque por parte da metafísica tentei situar, tornou-se no seio da tradição cética subterrânea, que só brilha de modo intermitente, particularmente urgente no momento em que as verdades eternas foram obrigadas a se tornar critérios de confiabilidade imediatos e que o homem deixou de aparecer como uma variante disfarçada do espírito puro. A primeira antropologia filosófica digna desse nome foi, na aurora da modernidade, a obra de Montaigne, Apologia de Raymond Sebon. Nas mãos de um cético que se proibia de colocar questões para além do homem, um material amplamente convencional foi usado de nova maneira. O único objeto ainda possível do homem impunha que tudo fosse apenas sintoma desse mesmo objeto. Via estudo da moral, essa tradição conduz ao que se chama explicitamente antropologia em Kant. Fim de citação. Sem pretender aqui examinar a abordagem de Blumenberg no seu todo, minha intenção é partir deste texto para refletir sobre algumas dificuldades que a ideia de uma antropologia filosófica pode comportar no caso de Montaigne. É preciso ter em mente que, depois desta alusão, Blumenberg não faz nenhuma referência mais a Montaigne. Entretanto, como veremos, as consequências que ele extrai daí dão ocasião suficiente para uma análise mais aprofundada. Antes de mais, Blumenberg parece-me ter inteiramente razão quando afirma que o pensamento de Montaigne emerge de uma tradição cética. Afirmação essa que foi frequentemente contestada por alguns de seus intérpretes, mas o é cada vez menos. Montaigne, com efeito, utiliza na apologia os principais argumentos céticos trazidos de texto empírico e de várias outras fontes antigas e contemporâneas para atacar numerosas teses filosóficas sobre a natureza do homem, do corpo e da alma, seu lugar no universo e sua relação com os outros animais. E assim exibir a incapacidade de nossas faculdades cognitivas em estabelecer a verdade. Sua obra está em toda parte marcada pelo ceticismo, e mesmo os textos em que ele trata de sua própria prática intelectual deixam entrever uma espécie de adesão a essa filosofia. Para sustentar que o ceticismo de Montaigne gera uma antropologia, Blumenberg nos oferece na passagem que citamos ao menos dois argumentos. Inicialmente, o primeiro argumento, ele sublinha a dimensão crítica do ceticismo de Montaigne, pela qual as verdades eternas são postas em xeque, com consequências para a compreensão filosófica da natureza humana. Para daí concluir que tal crítica tornou urgente, nesse momento histórico particular, ali do Montaigne, uma antropologia filosófica. Este raciocínio, como veremos, se explica, segundo Blumenberg, pela oposição de fundo entre duas tradições, a da metafísica e a da retórica, que teria sido historicamente recalcada pela metafísica antes de Montaigne e da qual provém um material amplamente convencional que ele teria usado de um novo modo. Em seguida, segundo o argumento, Blumenberg extrai uma nova consequência do fato de que, no caso de Montaigne, em razão do seu ceticismo, o homem teria se tornado o único objeto de estudo possível. Por causa disso, tudo se tornaria para ele um sintoma do homem. Neste texto, me ocuparei apenas do exame da interpretação do ceticismo de Montaigne efetuada por Blumenberg no seu primeiro argumento, que vai do ceticismo à antropologia.
pretendo mostrar que o ceticismo de Montaigne, seguindo de perto o discesto empírico, é incompatível com o esquema conceitual pressuposto naquilo que Blumenberg chama de uma antropologia cética. Mais precisamente, a perspectiva de Blumenberg sobre esse conceito comporta uma dimensão teórica que a torna assimilável a uma das posições dogmáticas rejeitadas por Montaigne ao longo de sua argumentação cética. Tá? Em seguida, esboçarei uma interpretação segundo a qual, a meu ver, o discurso sobre o homem em Montaigne poderia se conciliar com uma perspectiva cética, isto é, sob a forma de um naturalismo compreendido como um desenvolvimento da dimensão prática do que Sexto Empírico chama de o fenômeno. Por fim, algumas palavras sobre se isso permite converter esse discurso sobre o homem numa antropologia. Então, aqui são os passos que eu vou seguir, né? O primeiro, a incompatibilidade entre a antropologia cética, tal como Blumenberg assim o entende, e o ceticismo de Montaigne, no meu entender. Aqui, né? Sexto Empírico nos legou uma apresentação geral do ceticismo pirrônico, no livro primeiro das Hipotiposes, seguida de uma exposição de seus argumentos em uso numa crítica sistemática do conjunto de temas tratados pelos filósofos dogmáticos, isto é, aqueles que declararam descobrir a verdade nos livros 2 e 3 das Hipotiposes. À primeira vista, estamos aqui longe dos ensaios, uma obra muito pessoal guiada por um projeto de um retrato de si. Eu quero que me vejam no meu livro da maneira simples, natural e comum, sem pose nem artifício, pois é a mim que eu retrato. Apesar dessas diferenças, na Apologia, quando Montaigne trata das concepções filosóficas sobre o homem, encontramos uma crítica um tanto similar à que encontramos em Sexto. Nas Hipotiposes, Sexto critica os que tomam o homem como um critério de verdade. O homem é, nesses termos, inconcebível. Inconcebível, porque as definições do ser humano que foram dadas pelos filósofos são desprovidas de sentido por razões precisas que são expostas no caso de cada um dos filósofos examinados. Por exemplo, a definição platônica de um homem como animal sem asas, bípede de unhas largas, não seria aceitável nem pelo próprio Platão, pois o ser humano é algo do mundo do devir e das coisas do devir não se pode, diz ele, ter conhecimento. Em seguida, mesmo se concede que o homem seja concebível, ele é inapreensível na medida que nem o corpo nem a alma o são e não pode ser aceito como um critério porque, dentre outros argumentos, há um acordo insuperável entre os homens. Montaigne, por sua vez, ataca os filósofos por terem fornecido representações do homem que não são nem verdadeiras nem mesmo plausíveis. É um tema que os filósofos abordam e manejam. Damos-lhes todo o poder de descosturar, arrumar, juntar e forrar, cada um segundo sua fantasia, e ainda assim eles não conseguem. Não somente em verdade, mas nem em sonho, eles não o conseguem fazer de um modo que não se encontre alguma cadência ou um som que soe mal na sua arquitetura, tão desajeitada que é e montada com 1000 peças falsas e fantásticas. Então, isso Montaigne sobre o que os filósofos dizem sobre o homem, né? Além disso, segundo Sexto, o homem não é nem concebível nem apreensível se damos ouvidos ao que é dito pelos dogmáticos. Para Montaigne, trata-se de criticar o que dizem os filósofos em geral, mas pela sua descrição e pelos exemplos dados, parece tratar-se daqueles que Sexto chama de dogmáticos. Parece-me assim haver aqui igualmente um paralelo entre os autores pelo modo como perfilam seu alvo. Poder-se assim ser naturalmente conduzido a pensar que também Blumenberg, quando critica a antropologia metafísica, tem um conceito similar em mente. Quer dizer, a antropologia metafísica é a dos dogmáticos, é a dos filósofos, segundo Montaigne. Mas há pelo menos 2 aspectos em que sua maneira de circunscrever esse objeto, né, por parte de Blumenberg, é significativamente diferente, ao que me parece, tanto de Sexto quanto de Montaigne.
Primeiramente, cabe reconhecer que, segundo esses dois filósofos, Sexto e Montaigne, né, a fraqueza da abordagem dogmática ou filosófica acerca do que é o homem decorre diretamente das teorias filosóficas que são em particular examinadas, segundo sua incapacidade específica de oferecer uma imagem apropriada do que é o homem. Blumenberg parece operar num quadro teórico distinto, na medida em que, para ele, a limitação da metafísica nesse domínio é visível, sobretudo, por causa de sua relação com a cosmologia. Eu cito: a significação antropológica da retórica se perfila mais nitidamente sobre o pano de fundo da metafísica, dominante desde a antiguidade, cujo perfil é cosmológico. As ideias compõem um cosmo que imita o mundo fenomenal. Por essa razão, continua a citação, acerca do homem, tomado como algo único em seu gênero, a tradição metafísica não soube, no fundo, dizer nada de particular. Ora, fim de citação, né? Se no caso de Sexto e Montaigne o alvo é simplesmente o discurso teórico do homem sobre o homem enquanto tal, isso não se dá em razão de um vínculo particular entre metafísica e cosmologia, mas em razão de que as teorias produzidas pelos dogmáticos são elas mesmas inverossímeis ou falsas, e esse não é senão mais um exemplo, dentre outros, da fraqueza da razão humana. Isso não impede, é claro, que a crítica cética de uma concepção metafísica do homem possa ter, como pensa Blumenberg, um alcance histórico e cultural mais amplo. Porém, e aqui passamos ao nosso segundo ponto, o problema é que Blumenberg adota ele próprio um ponto de partida teórico acerca da antropologia que parece se revelar incompatível com a suspensão cética do juízo, segundo a dimensão que essa suspensão adquire no interior do pensamento cético de Sexto e de Montaigne. Diz Blumenberg: as variedades do que hoje se chama antropologia filosófica podem ser reduzidas a uma única alternativa. Ou o homem é um ser indigente ou é um ser pródigo. Fim de citação. Essa oposição de fundo, segundo ele, tem duas consequências. Enquanto a tese do homem pródigo tenta situar o homem no seu lugar cósmico natural e acaba por nada ter a dizer sobre o homem propriamente dito, e como vimos, essa é a característica do pensamento metafísico sobre o homem, segundo Blumenberg, a tese do homem indigente dá lugar ao, eu cito, simbolismo criador graças ao qual o homem se aclimata ao seu meio. Assim, a abordagem de Blumenberg parte de uma visão dualista da antropologia, ainda que, como vemos, a tese do homem pródigo acabe por se mostrar uma negação da antropologia no seu sentido próprio. Eu cito: o homem é ou bem o espectador do universo no centro do mundo, ou bem o excêntrico expulso do paraíso sobre esse insignificante grão de poeira que é a Terra. O homem abriga em si com sucesso o produto bem sedimentado de toda a realidade física, ou bem é esse ser indigente que a natureza deixou em segundo plano, perturbado pelo resultado dos seus instintos, ininteligíveis e desfuncionais. Fim de citação. Assim, a perspectiva de Blumenberg tem como ponto de partida uma teoria sobre a antropologia, no seio da qual a oposição entre as duas formas possíveis de antropologia filosófica acima descritas é relacionada à oposição que haveria entre, de uma parte, a metafísica e, de outra, a retórica. Esta, diz Blumenberg, eu cito, funda-se exclusivamente sobre aquilo que é único no homem, posto que na retórica a linguagem emerge como uma função de uma dificuldade própria do homem. Fim de citação. A retórica é, segundo ele, solidária desse defeito imanente, a falta de estruturas, de adaptações prévias, preparadas, a falta de regulação em função de um contexto que mereceria ser chamado de cosmos. Fim de citação. É precisamente essa razão particular que liga, no interior dessa reflexão, o ceticismo, uma filosofia da falta de evidências de verdade, à antropologia da indigência. Portanto, a assimilação do ceticismo à antropologia da indigência possui um aporte teórico que, embora sutil,
é portador de consequências filosóficas que é preciso tentar deixar claras. Devemos pensar que a filosofia de Montaigne e o seu ceticismo se dá sob a égide de uma antropologia da indigência, como sugere Blumenberg? Ou bem seria preciso compreender seu ceticismo como algo que resistiria a essa assimilação teórica? Seguramente os ensaios oferecem passagens que à primeira vista parecem dar razão a Blumenberg. O longo desfile de argumentos céticos da apologia volta-se para o combate contra o orgulho humano, tal como ele se exprime, antes de mais, na crença acerca da posição central do homem no universo e na sua superioridade sobre os animais, em nome de sua suposta posse exclusiva da razão. Essa crítica se apoia igualmente em argumentos provenientes da tradição medieval da miséria hominis, que sustentam que o homem possuiria tal situação desfavorável no seio da natureza por oposição à tradição, mais difundida entre os humanistas, da dignitas hominis, dignidade do homem, né? Por oposição à miséria do homem. Entretanto, no mesmo capítulo, Montaigne contesta igualmente a tese filosófica da miséria hominis, tal como se pode reconhecê-la, por exemplo, no mito de Prometeu que ele retoma de Lucrécio. Na passagem seguinte, ele oferece uma explicação sobre o sentido preciso de sua argumentação que, parece-me, ganha uma importância decisiva em vista da questão proposta. Pois, explica ele, se ele próprio sublinha a precariedade do homem, é sobretudo para contrabalançar a tese que pretende situá-lo acima das demais criaturas. Citação. Eu disse tudo isso para sustentar essa semelhança que há entre as coisas vistas entre os animais, que ele acabou de apresentar, e as coisas humanas, e para nos trazer e nos juntar ao seu número. Nós não estamos nem acima nem abaixo do resto. Tudo que está sob o céu, diz o sábio, sofre a mesma fortuna. Todas as coisas estão submetidas aos vínculos do seu próprio destino. É uma citação do Lucrécio, né? Há alguma diferença, há ordens e graus, mas é sob a face da mesma natureza. Cada coisa se desenvolve ao seu modo e todos conservam a diferença estabelecida sob a ordem imutável da natureza. Fim de citação. Parece-me, então, que essa posição de Montaigne diante dos dois grupos de argumentos opostos, a dignitas hominis e da miséria hominis, que ele mesmo oferece concernentes à superioridade e à inferioridade do homem, poderia ser compreendida como a proposição de uma espécie de suspensão do juízo diante de duas faces de uma mesma atitude dogmática ou metafísica. É, portanto, para além do terreno da antropologia filosófica tradicional, no qual se inscrevem igualmente a antropologia da prodigalidade e da indigência aos olhos de Montaigne, que ele mesmo pretende abrir uma nova via, da qual o essencial se indica nestes termos, citação. Nós devemos concluir de efeitos semelhantes, faculdades semelhantes e confessar, por conseguinte, que essa mesma razão, esta mesma via que dispomos para operar é também a dos animais. Fim de citação. Conforme a esse método de comparação dos efeitos ou fatos, a antropologia, segundo Montaigne, deveria, portanto, se localizar para além do paradigma do homem indigente, tal como oposto ao do homem pródigo. Resultam daí, parece-me, outras consequências significativas com relação à análise de Blumenberg. De fato, a ênfase de Montaigne não é posta aqui no homem na sua particularidade, mas na sua relação com uma natureza que opera de modo regular, sendo ele uma criatura entre as outras. Eu cito, é uma mesma natureza que segue seu curso. Quem tiver julgado de modo capaz acerca do estado presente, poderia com segurança concluir sobre todo o passado e todo o futuro. Fim de citação. Entre parênteses, abrindo aqui um parênteses, é uma citação, essa passagem do Montaigne eu gosto de citar porque ela
não parece ter nada a ver com a ideia que se faz sobre a filosofia do Montaigne. Mas essa passagem aqui antecipa algo que vai estar claramente presente na filosofia moderna enquanto tal e já está aqui no texto do Montaigne, né? Não se trata, porém, de pretender conhecer as leis que a natureza possuiria em si. Trata-se somente de recolocar o homem na natureza, segundo o que a experiência nos permite conjecturar. Eu cito: os animais têm diversas condições que se assemelham às nossas. Destas, por comparação, podemos extrair alguma conjectura. Mas do que eles possuem em particular, o que podemos saber? Poder-se-ia, então, falar aqui, talvez, de um naturalismo cético. Bom. Todavia, antes de prosseguir no exame deste ponto, convém levar em conta uma objeção. Foi uma objeção, na verdade, que a Silvia me fez e que eu incluí no meu texto ao longo desse diálogo que eu tive com ela, né? Outros textos da apologia parecem testemunhar do impacto da doutrina cristã da queda de Adão, uma expressão típica da miseria hominis, de um modo que parece dar razão ao que vimos ser dito por Blumenberg em sua descrição do homem indigente. Eu cito: é crível que haja leis naturais no homem como se vê nas outras criaturas, mas em nós elas se perderam, essa bela razão humana ingerindo-se em toda parte a ordenar e comandar, ingerindo, né, imiscuindo-se em toda parte a ordenar e comandar, misturando e confundindo as coisas segundo sua vaidade e inconstância. Nada há em nós, nada resta em nós que seja verdadeiramente nosso. O que eu chamo nosso não é senão um artifício. Fim de citação. Bom, Montaigne trata aqui particularmente da questão da existência das leis naturais no homem em sua dimensão moral, associando o seu próprio juízo a uma citação, que é esse último texto, nada resta em nós que seja verdadeiramente nosso, né? Proveniente de Cícero, adaptada do De Finibus 5:21. Blumenberg, como vimos, associa sua tese cética ao poder que o homem teria de produzir sua humanidade, indeterminada por natureza, através da arte. A retórica seria uma reação ao fato de que o homem é pobre de instintos. Não teríamos, então, em Montaigne, a despeito das suas próprias precisões que eu apresentei na sessão anterior, uma transformação do ceticismo proveniente de Sexto, pela qual essa filosofia acaba por adquirir um perfil conforme a tese da indigência do homem? Não é algo sem importância, porém, notar que essa passagem de Montaigne encerra em si um paradoxo. Pois se, de início, Montaigne anuncia a existência de uma dimensão natural no comportamento humano, que a razão teria feito desaparecer, a citação inspirada em Cícero sustenta precisamente que nós somos incapazes de reconhecer essa dimensão natural. Curiosamente, esse é um sentido inverso daquele que o texto do Cícero possui no seu original, pois a frase quod nostrum dico artis est serve para precisar, no discurso do interlocutor do diálogo ciceroniano, que defende a posição do estoico acadêmico Antíoco, que o aprendizado humano desenvolve as sementes deixadas pela natureza, sem que se trate de modo algum de fazê-las desaparecer, mas que, na verdade, então, a arte é um produto da própria natureza, né? Montaigne não faz nenhuma referência mais explícita à doutrina cristã da queda e às suas consequências propriamente religiosas. Em contrapartida, o contexto em que ele situa essa citação é o de uma crítica geral ao poder da razão em matérias morais. Crítica essa que vai, portanto, no sentido oposto ao da perspectiva dos históricos. E no texto abaixo, ele retoma abertamente em seu próprio nome um argumento extraído de Sexto contra a existência de uma lei natural neste âmbito. O que a natureza nos teria verdadeiramente ordenado
nós, sem dúvida, o obedeceríamos por meio de um consentimento comum. E não somente cada nação, mas cada homem em particular, sentiria a força e a violência que lhe faria aquele que desejasse movê-lo em sentido contrário ao dessa lei. Mas que me mostrem uma só que seja desse tipo. De certo que sustentar que as leis naturais não existem pode bem soar mais como uma espécie de dogmatismo negativo. Não há leis naturais. Posto que essa é apenas uma tese filosófica, entre outras, é mais isso do que uma posição propriamente cética ou investigativa, como, aliás, Richard Bach observou recentemente acerca do que nós encontramos no próprio texto do Sexto Empírico, que afirma coisas desse tipo, né? Entretanto, se nós consideramos em conjunto os dois textos acima que acabamos de mencionar, isto é, o texto sobre a perda das leis naturais pela posse da razão e o texto que nega a existência de leis naturais em matéria moral, podemos perceber que o texto mais tardio, que é o primeiro deles, o sobre a perda das leis naturais, longe de questionar a posição do texto original extraído do pirronismo de Sexto, pode ter a função de simplesmente protegê-lo, por assim dizer, de uma interpretação dogmática. Dizendo de outro modo, seria possível ler esse conjunto de textos como uma estratégia destinada a precisar o alcance cético da conclusão proposta pelo texto mais antigo extraído de Sexto, mais conforme a letra do que encontramos em Sexto, e de modo a conciliá-lo com o sentido mais preciso do ceticismo, isto é, com o de uma recusa mais radical do dogmatismo, tal como exposto no início das hipotiposes. A controvérsia insolúvel sobre as leis naturais da moral nos impede de determinar com exatidão o estatuto dos nossos costumes e a ele assentir como verdades. Mas seria abusivo querer negar a existência de leis naturais, talvez agindo em nós de um modo que simplesmente não possamos perceber. E nossa semelhança com os animais pode aqui servir de argumento contra a tese que simplesmente pretende negar a existência de leis naturais no homem. Seja como for, uma leitura que não se limite a discutir passagens fora de contexto pode constatar que esses dois textos terminam por cancelar mutuamente uma interpretação dogmática de cada um deles. O resultado é que não podemos detectar leis naturais no sentido moral, nem normas de ação que, determinando nossa ação universalmente, possam ser reconhecidas como dados por natureza. Como veremos a seguir, enquanto Montaigne se recusa a tomar partido acerca do problema teórico de saber a que ponto cada ação humana é determinada por arte ou por natureza, isso não significa que ele não possa seguir o que se lhe oferece segundo a natureza e a cultura, e mesmo reconhecer num sentido diverso, graças ao seu ceticismo, um modo de agir que seria mais conforme à natureza. Tentemos, então, agora, compreender em que sentido seria eventualmente possível para um cético sustentar um discurso sobre a natureza. Quer dizer, então agora eu vou tratar do que eu falei antes, do que eu chamei antes de um naturalismo cético, né? Ainda aqui podemos encontrar um paralelo importante entre Sexto e Montaigne. Segundo Sexto, o cético não está condenado à inação pelo ceticismo, pois, mesmo que ele o impeça de assumir um critério de verdade, o ceticismo o impeça de assumir um critério de verdade, ou esteja impedido, ele possui um critério de ação, o phenomenon, literalmente aquilo que aparece. Seguindo aquilo que lhe aparece, o cético vive observando as regras da vida cotidiana sem sustentar opinião. Esta noção de critério prático, retomada por Montaigne em seu texto, poderia talvez evocar um outro aspecto do que Blumenberg diz sobre a perspectiva da retórica. Cito Blumenberg de novo. Compreender-se na perspectiva da retórica significa estar consciente das exigências da ação, bem como da falta de normas em uma situação definida. Quer dizer, seria o critério prático do ceticismo uma coisa parecida, então, com o que o Blumenberg diz que é essa perspectiva da retórica? Bem, ainda que essa afirmação pudesse talvez permitir caracterizar
um critério de ação, do ponto de vista do Blumenberg, essa aproximação aqui me parece enganadora, seja pela maneira como os céticos compreenderam seu critério, ou pelas consequências que Blumenberg extrai da sua concepção de retórica. Com efeito, Blumenberg compreende aqui a retórica como criadora de um consenso destinado a impedir a violência, enquanto o tratamento da ação por parte do cético é dissociado de uma teoria do discurso, posto que a ação é relacionada à recepção de uma afecção involuntária e ao guia da natureza, que, ao lado da tradição dos costumes e do aprendizado das artes, constitui, junto com esses outros aspectos, esses outros elementos, os aspectos variados da vida cotidiana, segundo o sexto empírico. Além disso, se levamos em conta o comentário de Montaigne sobre as explicações de Sexto, às quais ele adiciona também elementos provenientes do ceticismo da Nova Academia de Cícero, parece, tal como apresentados pelo Cícero, difícil de reconhecer uma antropologia da indigência. Eu cito: ele, Pirro, não quis se tornar um pedaço de pau ou de pedra. Ele quis se tornar um homem vivo, discursivo e raciocinante, fruindo de todos os prazeres e comodidades naturais, empregando e se servindo de todas as suas partes naturais e espirituais de modo regrado e correto. Há, dizem os céticos, o verdadeiro e o falso, e há em nós meios para buscá-lo, mas não há uma pedra de toque para decidir. Vale-nos mais nos deixar guiar sem inquisição pela ordem do mundo. É verdade que esta perspectiva eudaimonista que Montaigne encontra no ceticismo é também associada ao modo como essa filosofia, eu cito, apresenta o homem nu e vazio, reconhecendo sua fraqueza natural, e desse modo possibilitando uma forma de conciliação com as verdades da religião. E por essa razão é a invenção humana mais verossimilhante e útil, diz Montaigne. Entretanto, o critério prático não é propriamente uma ficção humana, como o é a retórica, segundo Blumenberg. Trata-se, sobretudo, do reconhecimento de que não se está desamparado para agir a partir desses elementos oferecidos pela natureza. Que esta, ainda que nossas faculdades cognitivas não a permitam exatamente conhecer, pode prestar-se a ser um guia para as ações. De fato, segundo a interpretação montaigniana do ceticismo, parece legítimo reconhecer uma ordem dada no mundo, mesmo que isso se faça de modo provisório e precário. E observando-a, podemos fruir de todas as comodidades naturais. Não se trata aqui de algo diverso do que podemos observar acerca dos efeitos, quando se tratou da comparação entre os homens e os animais. O ceticismo proíbe, de fato, que aleguemos conhecer a natureza em geral e a natureza humana em particular, que se proponham interpretações desses temas baseadas não apenas na experiência, mas na razão especulativa. Mas isso não impede o reconhecimento de que nos inserimos numa natureza que ultrapassa indefinidamente nossa própria capacidade de conhecê-la, nem que a experiência comporte regularidades que nos autorizam a fazer conjecturas. Do mesmo modo, quando Sexto recusa a identificação entre o pirronismo e a filosofia de Heráclito, ele o faz porque o fato de que uma mesma coisa seja predicado de coisas contrárias não é uma asserção própria de Heráclito, mas sim um fato com que nos deparamos pelos nossos sentidos, não apenas nós, céticos, mas todos os demais filósofos ou seres humanos. E assim prossegue Sexto Empírico. Por que se diria que a nossa via, mais do que qualquer uma dos outros filósofos, ou a via comum, é um caminho para a filosofia heraclitiana, posto que se trata aqui de materiais comuns à disposição de todos? Tais materiais comuns não são senão uma amostra do que pode ser uma descrição da experiência humana comum, coerente com o ceticismo de Sexto.
mesmo que esse filósofo efetivamente não pareça ter se dedicado à tarefa de descrever esses materiais comuns nos textos que nos chegaram. O Guia da Natureza, que, como vimos, é parte dos 4 aspectos da vida cotidiana, constitui parte do modo como o cético segue a vida comum, recusando as ficções dos demais filósofos. Se for plausível que Montaigne tenha pretendido dar ao seu próprio discurso filosófico um estatuto similar àquele que Sexto confere ao discurso pirrônico sobre aquilo que aparece, o fato é que ele, para além de Sexto, extraiu disso diversas consequências acerca do que aparece, acerca daquilo, de como aparece o homem, seja acerca de si mesmo, como ele se aparece a si mesmo, pelo seu autorretrato, ou do homem em geral, elaborado sempre segundo estratégias discursivas que estão atentas para o risco, para evitar o risco de recair num discurso dogmático. Como vimos, ao dizer que vale-nos mais nos deixar guiar sem inquisição pela ordem do mundo, Montaigne estava reconstruindo a posição dos céticos. Noutros textos, a mesma ideia reaparece em seu próprio nome. Eu cito: eu não desmereço a utilidade que reconhecemos no mundo, nem duvido da potência e da fertilidade da natureza e de sua aplicação às nossas necessidades. Vejo bem que os lúcios e as andorinhas também se valem dela. Eu desconfio das invenções da nossa mente, da nossa ciência e arte, em favor das quais nós abandonamos as regras da natureza e para as quais não sabemos dar limite nem moderação. Enquanto na Apologia Montaigne fala, como vimos, de uma perda das regras da natureza, aqui ele diz que nós as abandonamos. Talvez ele tivesse em mente que, a despeito dessas tendências da nossa mente, isso não nos impede de ter, de algum modo, acesso ao modo como a natureza de toda forma se impõe a nós, de modo tal que faça sentido pensar, ainda assim, em uma vida mais conforme a essa utilidade que podemos extrair da natureza. Essa ideia parece coerente com coisas que lemos em outros textos, nos quais Montaigne trata de uma atitude natural na vida prática. No capítulo sobre a moderação, por exemplo, Montaigne evoca a passagem onde Cállicles, no Górgias de Platão, afirma que a filosofia é agradável e cômoda quando praticada com moderação, mas torna-se nociva quando é em excesso. E assim ele comenta essa passagem. É uma passagem, na verdade, que faz parte da crítica inicial do Cállicles ao Sócrates, né, que é extremamente agressiva e tal, mas aqui, claramente, mais uma vez, o Montaigne está tirando essa passagem do contexto para fazer um comentário sobre esta afirmação, né, tirada daquele contexto dramático, né, do Górgias. Então, diz o Montaigne, ele diz a verdade, Cállicles diz a verdade, pois no seu excesso a filosofia escraviza nosso direito natural e nos desvia por uma incômoda sutileza do caminho belo e plano que a natureza nos traçou. Fim de citação. Mesmo que possa haver alguma ironia nessa evocação, trata-se de assinalar nesse ensaio o descompasso entre as prescrições da teologia e da filosofia sobre a virtude, em geral, prescrições tiradas de exemplos da filosofia dogmática, né, que geram consequências estranhas, como a da mãe de Pausânias, que condenou seu próprio filho à morte, e o que seria uma ação conforme a natureza, neste contexto, ao menos, segundo o que cada qual, sem a ajuda de raciocínio filosófico, pode reconhecer de moralmente virtuoso ou estranho nos exemplos de comportamento ou de ações com que se depara. Num texto mais tardio, quando é Sócrates, quem então aparece como porta-voz mais bem acabado da simplicidade natural, né? Estranha, curiosa nessa mudança, porque ali é o Cállicles e aqui é o Sócrates que vai falar da simplicidade natural, é uma concepção similar àquela que continua presente. Eu vou citar. Eu me deixo manejar, ignorantemente e negligentemente, pela ordem geral do mundo. Eu conhecerei bastante quando eu assentir a ordem natural do mundo. Os filósofos, com grande razão, nos remetem às regras da natureza.
mas eles as falsificam e as apresentam com uma face demasiado maquiada e elaborada, originando-se assim tantos retratos variados de um tema tão uniforme. Assim como ela nos deu pés para andar, ela nos deu prudência para guiarmos nossa vida. Uma prudência não tão engenhosa, robusta e pomposa como a que eles, filósofos, inventam, mas eventualmente mais fácil e salutar, e que faz melhor o que o outro diz fazer, naquele que tem a felicidade de saber agir espontaneamente e ordenadamente, isto é, naturalmente. Entregar-se à natureza de modo mais simples, do modo mais simples, é entregar-se do modo mais sábio. Que travesseiro macio e confortável não é a ignorância e curiosidade, quando nele repousa uma cabeça de bom senso, ou uma cabeça inteligente, digamos assim, une tête bien faite. Fim de citação. Eis ainda, nesse texto tardio, o mesmo reconhecimento da natureza como guia prático. Em lugar da falsificação das regras da natureza pelos filósofos dogmáticos, Montaigne parece propor uma espécie de retorno esclarecido à vida comum, libertado das ilusões que os filósofos criam em busca de uma vida conforme a natureza. Trata-se apenas de uma aceitação da experiência humana do mundo, tal como ela se oferece espontânea e passivamente a nós. Não se trata aqui, como aparentemente seria o caso segundo o esquema proposto por Blumenberg, de fomentar a dimensão criativa com que a arte humana é capaz de construir um ambiente onde a vida humana possa melhor transcorrer. A ênfase toda é posta aqui no modo como as ficções intelectuais, por força de como emergem de nossas faculdades cognitivas, tendem a desnaturar esse contato mais básico e imediato com a natureza, tal como ela se apresenta no mundo humano. Não se trata, aliás, de negar, segundo Montaigne, que a imaginação frequentemente se apodere de nossa relação com as coisas e mesmo que faça parte de nossa condição, reconhecer que a fruição da vida depende em grande parte disso. Mas se isso se faz, é porque também o modo como a imaginação se impõe é parte de como o homem está naturalmente constituído. E para o cético, que tem sempre por referência a busca da verdade, trata-se sobretudo de procurar limitar o alcance das ficções dogmáticas que continuamente se engendram a partir de uma confiança excessiva no alcance da razão humana. Bom, agora para concluir, vou falar mais um pouquinho da antropologia, mas já é a conclusão. Retornemos por fim à antropologia. Em que sentido podemos, afinal, usar esse termo acerca dos ensaios? Sexto, como vimos, não apenas não desenvolve suas considerações lacônicas sobre o fenômeno na direção de uma tarefa descritiva, e muito menos se ocupa de fazê-lo no que diz respeito ao homem. O mínimo que se poderá dizer é que há uma grande assimetria entre Sexto e Montaigne no que tange aos materiais disponíveis para tratar do tema, mesmo se aceitamos a validade do paralelo aqui esboçado. Todavia, há lugar para algumas considerações gerais sobre o tema que não pretendemos, evidentemente, aqui esgotar. Nas hipotiposes, ao tratar das teorias éticas dos dogmáticos, Sexto critica aquilo que eles oferecem como uma arte de viver dos dogmáticos. Ao longo dessa crítica, encontraremos um raro exemplo da exposição de um material comum acerca da experiência humana. Eu cito: dizer que reconhecemos aqueles que possuem uma arte de viver pela regularidade de suas ações é superestimar a natureza humana e exprimir mais um desejo do que a verdade. Pois o espírito dos homens sobre a terra muda como o dia que lhes traz o Pai dos homens e dos deuses, Homero. Bem, é difícil saber se esta passagem precisa de Sexto Empírico pode ter servido de fonte para Montaigne. E é seguro que um único paralelo não poderia servir de base para uma interpretação. Mas a mesma ideia da mutabilidade e da irresolução que a experiência efetiva dos homens comportaria é certamente um tema central dos ensaios. Para lembrar apenas um dentre muitos textos. Seguramente é algo incrivelmente vão, diverso e ondulante o homem. É muito difícil fundar sobre ele um juízo uniforme e constante.
Mas em que sentido isso poderia servir de base a uma antropologia? Muitas vezes a descrição que Montaigne oferece de sua condição mutável, que seria a de todos os homens, é inadvertidamente lida como testemunho de uma espécie de ontologia heraclitiana, juízo que, como vimos, uma leitura atenta de Sexto Empírico explica por que não deve estar correto mesmo no caso de Montaigne. Mais do que isso, porém, pouco se leva em conta que diversas das famosas passagens em que Montaigne trata do seu autorretrato têm como propósito explícito expor a dificuldade, se não há impossibilidade de obter propriamente conhecimento de si ou do homem. Vejamos alguns exemplos. No ensaio do exercício, ele assim faz um sumário da sua investigação. Eu cito. Faz diversos anos que eu não tenho, senão eu mesmo em vista nos meus pensamentos, que eu não pretendo controlar e estudar nada senão eu mesmo. Mas eu não me contento quase nada do progresso que eu fiz. Não há descrição mais difícil que a descrição de si mesmo, nem mais útil. Fim de citação. O próprio ato de se descrever, sugere Montaigne, tem o efeito de ocultá-lo de si mesmo. Eu me enfeito sem cessar, posto que me descrevo sem cessar. Fim de citação. Ou então, nas páginas introdutórias de Do Arrependimento, lemos: meu livro é um registro de diversas imutáveis ocorrências e concepções irresolutas e, por vezes, contrárias. Seja porque eu mesmo sou outro, seja porque eu apreendo as coisas noutras circunstâncias e por outras considerações. Noutros termos, sou eu a causa das mudanças que observo ou elas decorrem das coisas? Não sei. Minha incapacidade de reconhecer as causas me impede, ao que parece, de ir além de uma simples descrição do que me aparece. Eu cito, eu não posso fixar meu objeto. Ele vai, cambaleante e oscilante de uma embriaguez natural. Eu não pinto o ser, eu pinto a passagem. Fim de citação. Ora, se assim é, não devemos também reconhecer que o sentido em que podemos falar de uma antropologia se torna intrinsecamente problemático ou paradoxal, posto que se trata de retratar um objeto que não se fixa para que a pintura se possa fazer, um objeto que, por assim dizer, incessantemente escapa entre os dedos. Não seria melhor se referir a isso como uma impossibilidade de realização de uma antropologia? Talvez, para não brigarmos em torno de palavras, houvesse lugar para o reconhecimento de uma antropologia num sentido bem mais vago, de um discurso descritivo sobre o homem que trata de sua própria indeterminação, de sua própria incapacidade de chegar a um bom termo investigativo. Mas estamos aqui bem longe do que Blumenberg entende ser uma antropologia cética. Uma antropologia que é apenas cética na medida em que, como vimos, esse termo é por ele subsumido a um discurso teórico sobre o homem que limita e estipula o sentido em que se pode falar de ceticismo, despindo esse termo de sua autonomia propriamente filosófica e desconhecendo os pontos mais precisos de contato com a fonte cética que motiva essas reflexões. Além disso, uma antropologia que, uma vez subordinada à perspectiva retórica, acaba por comprometer o sentido propriamente filosófico do projeto de Montaigne. Para dar apenas um exemplo final, segundo Blumenberg, a falta de certeza que subjaz à perspectiva retórica conduz, face aos imperativos da ação, à produção de metáforas e à concepção da vida e do mundo como um teatro. E eu cito, a retórica é um sistema que permite não apenas de conferir mandatos para agir, mas também de impor e de defender para si e para os outros uma concepção de si que se elabora ou que já está formada. De certo, trata-se de uma reflexão teórica que poderia levar água ao moinho dos que pretendem encontrar no retrato de si um artifício retórico, expressão de um projeto que necessariamente encontraria para além de si a sua motivação principal, por exemplo, na carreira política de Montaigne, da qual os ensaios seriam uma espécie de cartão de visitas. Penso que se tenha que ler os ensaios de outro modo,
não apenas para que se possa preservar a motivação intrinsecamente filosófica e enquanto tal autônoma do autorretrato, mas porque os textos dos ensaios convidam a recusar uma leitura como a proposta nesta última passagem de Blumenberg. Como diz Montaigne, os autores se comunicam ao povo por alguma marca particular e externa a eles, eu diria uma marca retórica. Montaigne diz, eu sou o primeiro que o faço pelo meu ser universal, Michel de Montaigne, e não como gramático, poeta ou jurista. Isso não significa que não se possa reconhecer, é claro, estratégias literárias ou retóricas nos ensaios. Mas isso não pode ser feito ao preço de distorcer o alcance filosófico próprio que seu autor pretendeu imprimir ao seu texto. Então, é isso, pessoal. Espero não ter sido muito longo aqui, acho que foram uns 50 minutos, né? Espero que vocês tenham conseguido ouvir, né? Porque não sei se a conexão está... Então, muito obrigado. Pode fazer pergunta? Claro. Obrigada, professor. Estamos aqui para isso. Professora Ana Carolina, posso fazer perguntas? Não sei. Perguntar Professores Danilo e Renato. Claro, à vontade. Claro, vou abrir... ou aguardo vocês falarem primeiro? Não. Não, vai em frente. Não, é porque tem um trecho... Primeiro, obrigado, tá, pela apresentação. Eu tenho estudado muito, né, o ceticismo, em especial o último livro da Silvia Jocanti, que você mencionou, né? Uhum. E com a ajuda aí também, né, do pessoal, a Ana fez aí um trabalho importante, né, de transcrição do texto da professora Silvia, enfim. Então, eu tenho ouvido muito, cada vez que eu escuto, surge uma coisa nova, né, ou eu repenso, né, algum trecho, acho que isso é bem normal. Assim. Uma parte que eu sempre fico em dúvida é quando ele fala da questão lá do travesseiro, né, enfim, da cabeça... É difícil traduzir, né? O bien fait ali, acho que Sim. inteligente, né? Enfim. mas aí cabeça bem feita. Eu já estou me sentindo com vergonha. Descobri que é pessoa inteligente, né? Cabeça inteligente. Então, cabeça bem feita seria uma tradução literal, né? Mas eu acho que em português a gente tem expressões. Claro que vai um certo risco, né? Porque são expressões do século XVI, né? O que quer dizer isso? E do próprio discurso do Montaigne. Mas eu acho que um pouco a ideia é essa, né? Uma cabeça boa, assim, uma cabeça bem formada, né? Um sujeito que estudou filosofia, está pensando direito as coisas. Né? Isso. Eu não posso com cabeça que tem implicações da contracultura dos anos 60. Tem que tomar cuidado. Você tem a cabeça, não é cabeça feita. Cabeça feita. Não pode, é outra coisa. É verdade, né? Fazer a cabeça, né? Cabeça bem pensante, talvez. Acho que é bem pensante, Bem pensante. Bem pensante, acho mas, que é enfim, ótimo. Mas o ponto é que, assim, tem um termo ali que associa essa cabeça bem feita e essa tranquilidade à incuriosidade, não é isso? Você fala? Esse ponto é que me incomoda um pouco, no sentido de até que ponto eu vejo ele muito curioso, o Montaigne. Como assim uma incuriosidade? Assim, isso é que eu não entendo muito bem na A gente expressão. precisaria ver. Você tem a passagem aí? A gente precisaria o que eu ver... entendi por cabeça bem feita era uma pessoa que tivesse juízos formados. Não. Mas não é, né? Eu acho que é o que o Montaigne apresenta no ensaio 26 do livro primeiro, através da ideia da formação do juízo. É uma pessoa que conseguiu desenvolver o estudo da filosofia de uma maneira tal que ela usou os seus conhecimentos de filosofia, de história, como incorporou isso de uma determinada maneira tal que a ajuda a entender as coisas e que diante dos fatos ela é capaz de pensar. É assim que eu vejo, pelo menos. De pensar bem. Acho que capacidade intelectual. Para o pensamento, né? A capacidade para o pensamento. Acho que a substância é essa. Isso. Não, mas eu digo assim, ele fala lá que assim, da incuriosidade, né? Au sein de la
Ranloir terrain, un mot l'oreiller de l'ignorance et l'incuriosité. É isso, e de l'incuriosité. E da incuriosidade, eu sei também, não sei se existe esse termo em português, incuriosidade, né? Ou... Acho que não, mas pode ser um neologismo aí. Acho que é Para responder essa pergunta sobre a curiosidade de uma maneira mais precisa, eu confesso assim que esse texto do Montaigne é um texto que eu próprio sempre achei assim um pouco enigmático, né? Mas que eu próprio, quando eu consegui encaixar esse texto nessa minha leitura aqui, eu mesmo, para mim, ele fez mais sentido, como sendo um texto que trata basicamente dessa forma de aceitação da moral e de certos valores da vida como uma espécie de retorno à vida comum. É um retorno à vida comum que está precavido dos riscos que se corre quando se tenta interpretar filosoficamente esses materiais que são a base da vida, que estão na vida comum, né? Uma leitura assim, talvez um pouco, até em certo sentido, porchatiana, assim, do Montaigne, essa, né? O que importa é isso, é a maneira como a prudência. O que é a prudência? A prudência é isso. A prudência, os filósofos vão tentar nos explicar o que é a prudência. Mas se você for ficar muito preocupado com as explicações que os filósofos vão dar sobre o que é a prudência, você vai prestar mais atenção nisso do que na prudência propriamente dita. E a prudência é isso que a gente exerce na nossa vida, né? Uma coisa é ser prudente, né? Então, tudo bem, podemos fazer reflexões filosóficas, desde que isso não acabe. Eu acho que é esse tipo de coisa que eu, pelo menos, quando leio esse texto, entendo que estaria acontecendo. Desde que isso não acabe por jogar fora o que a prudência é para nós, que mesmo sem saber filosofia. Né? Que talvez, obrigado, professor. É assim que eu imagino a coisa. É plausível. Uma coisa só que me ocorre a respeito da leitura do Blumenberg. Eu tenho me interessado muito mesmo nos últimos anos pelo Blumenberg. Sei. Tenho tentado introduzir cursos, enfim, e pretendo até cometer um curso exclusivo sobre Blumenberg no semestre que vem. Eu estou preparando, já não sei, e de vez em quando me arrependo de ter feito, mas enfim, mas agora vou ter que fazer, né? E uma coisa que eu acho interessante, corre um pouco de uma metodológica da Silvia no ceticismo índio, que é a ideia do ceticismo como uma tradição que tem uma história muito confusa, uma história completamente enlouquecida. A primeira foi caótica, né? Para isso, né? O ceticismo tem uma história. Eu não estou lembrando do adjetivo, estou sem um livro na mão aqui, mas é uma frase totalmente anti-popkiniana. Né? O ceticismo tem uma história caótica. E essa caoticidade tem a ver com a dificuldade de compreender o que a tradição cética pré-moderna, como é que ela chega na modernidade, tem a ver também com o fato de que os pensadores céticos da modernidade não são o tempo todo. Na verdade, é um ceticismo em movimento que incorpora teses diferentes, né? São pensadores impuros, são sincréticos, mas que a gente percebe que há uma amarração cética nisso, e os pensadores dogmáticos que mobilizam argumentos céticos nas suas construções. Tem essa caoticidade moderna e os desdobramentos em autores como Nietzsche e Blumenberg, que às vezes parecem falar a linguagem do ceticismo, às vezes não parecem. Então, ela cita exemplos de Nietzsche dizendo coisas caras, ou seja, terríveis, né, por Fander, o ceticismo, e outras em que ele navega completamente na intuição cética. E assim, acho que também o Montaigne, o Blumenberg, né, que eu acho que é cético à sua moda, acho que é um ceticismo em movimento. Eu gosto muito de trabalhar com um ceticismo em movimento, cuja métrica de interpretação não é tanto a correspondência
seria um cânone cético posto na antiguidade, né? Mas uma métrica fabricada pela própria apropriação, né? E sai do ceticismo, incorpora problemas que o ceticismo não pôde pôr, porque eram outros horizontes, né? Então, acho que nessa questão da antropologia, a intuição que eu tenho aí é uma boa oportunidade de testar isso com você, é que menos do que dizer, menos do que definir o que seria uma antropologia, é mais perspectiva claramente fenomenológica, né? Dizer de uma antropologia em ato. Deixa eu me explicar melhor isso. Quer dizer, eu acho que é possível fazer uma analogia da definição blumenbergiana de antropologia com uma leitura particular que a gente pode fazer do 10º tropo de Enesidemo, tá? que é uma leitura da diversidade das culturas, enfim, não conhecemos aquela estrutura toda, mas mais do que falar da diversidade das culturas, o que o sexto empírico diz ali, ou o que Enesidemo diz ali, é que as culturas, a gente não pode escolher qual critério para outra, mas há características formais que estão presentes em todas as culturas, né? Quer dizer, as regras de conduta, os hábitos, os costumes, né? As leis, né? Tem uma série de elementos que o sexto empírico e Enesidemo usam para marcar onde é que estão. E um desses elementos é de dogmas e lendas, de crenças místicas, dogmas e lendas. Quer dizer, portanto, embora o cético lá atrás tenha dito que ele não tem razões para dar assentimento à crença, ele, pessoalmente, é uma decisão privada dele. O mundo está povoado por crenças, né? E essas crenças produzem determinados efeitos. Portanto, as crenças elas não são justificáveis filosoficamente, mas podem ser acedíveis. Existe isso, acedíveis? Eu posso considerá-las acessíveis, fenomenologicamente, em ato, porque elas estão no mundo produzindo consequências. Eu acho que é nesse sentido que o Blumenberg faz, inclusive, a contradição que vinha do Cassirer, quer dizer, a ideia da elaboração simbólica como forma de produção de sentido, certo? Como forma de suplementação da experiência. E talvez o suposto do Blumenberg é a ideia de que a experiência sem suplemento simbólico ela é insuportável. Aí entra a indigência, um pouco, né? A insuportabilidade, que é um tema que o século XX vai desenvolver à larga, né? A insuportabilidade da coisa em si mesma, né? E a suplementação, a ação simbólica, que seria, na verdade, a marca do humano sobre essa insuportabilidade da coisa concreta, né? Acho que a experiência do fascismo do século XX tem a ver com isso, a experiência do campo de extermínio, quer dizer, a ideia da coisa como definidor das interações, independentemente da possibilidade de simbólicos de invenção e enfim, de elaboração, né? Esse problema claramente não é um problema cético, não, mas eu acho que ele não é totalmente inconsistente com a posição de um historicós que olha para o mundo e vê as crenças e funcionamento, né? Produzindo consequências. E deriva daí uma antropologia, né? Que acho que o Frederic pegou bem no livro para Rami, quando ele pega o homem como animal que crê. Quer dizer, o homem é um animal que crê, está fazendo uma antropologia. Né? Esse enunciado ele só pode se dar no quadro de uma antropologia. Então, é menos uma definição do que o cético deve entender como a sua antropologia, o que ceticamente é o cético como sujeito, né? E muito mais a ideia de que, na vida ordinária, na vida comum, os seres humanos têm mapas simbólicos, que o Dr. Freud depois vai chamar muito tempo de mapas derivativos, né? Os mapas derivativos, que, aliás, é outro interlocutor importante do Blumenberg, né? E aí nós vamos alucinando o mundo. Portanto, é um ceticismo, quer dizer, a ideia de que não é a realidade das coisas que está presente. Quer dizer, na verdade, é um mega sistema de elaboração alucinada, né? Que constrói que tem os seus próprios fenômenos, né? Não sei se eu estou fazendo uma interpretação muito abusiva, mas eu quero ter um aliado, como um grande aliado, entendeu?
num projeto, num programa cético de investigação sobre antropologia, né? Desculpa muito, mas acho que é uma boa oportunidade para Claro, isso. eu acho que é muito pertinente isso que você está dizendo. Sim, primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu conheço mal o Blumenberg. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de fazer um juízo geral sobre a síntese que ele propõe, né? A síntese que envolve uma série de elementos, né? Uma coisa muito abrangente, né? O que ele tem a dizer sobre antropologia e sobre cultura e retórica e tudo mais, né? Estética. O meu ponto aqui é muito preciso, né? Assim, e eu acho que esse aspecto que você salientou, assim, até agradeço pelo que você acabou de dizer aí, porque isso já é mais uma informação de outras sobre a filosofia do Blumenberg, né? Eu até acredito que, postas as coisas nesses termos, o Montaigne não negaria, muito pelo contrário, eu acho que isso está presente na prática filosófica do Montaigne, o reconhecimento de que a cultura ela é uma sedimentação de crenças e que é preciso respeitar isso. Nós não temos que ter a pretensão, por exemplo, na minha maneira de ler os ensaios, toda a discussão sobre a religião envolve isso. A religião é um fenômeno do nosso tempo complexo demais para que nós queiramos fazer com ela o que os reformistas querem fazer. Nós temos que olhar a sutileza de todos os aspectos. É o homem que crê e que reza, é o homem que, quando se vir questionado nas suas certezas básicas, vai pegar as armas e vai para o campo matar, sair matando. Eu acho que esse tipo de reflexão está presente nos ensaios assim o tempo todo. Essa percepção de um realismo de como a vida humana impõe valores culturais que, se bem analisados, você não vai saber dizer até que ponto, que respondem a um impulso natural do homem, ou o que seja, né, do ponto de vista do seu fundamento. O que eu acho é que o Blumenberg, se o Blumenberg parasse por aí e não propusesse a teoria sobre a antropologia que ele propõe, talvez ele precisasse rever os termos. A meu ver, o que acontece aqui, talvez em grande parte, eu imagino, não sei, suspeito que talvez em grande parte a questão possa ser do ponto de vista da significação dos conceitos, do que ele chama de metafísica, de como ele vê a oposição entre metafísica e retórica, de como ele associa a antropologia a essa oposição básica, e no fundo, acho eu, de uma falta de compreensão mais precisa do significado do ceticismo como parte de uma tradição filosófica que não precisa ser retórica para não ser metafísica. Mas esse detalhe é fundamental, porque se ele não é visto, pelo menos no caso do Montaigne, se perde, acho eu, o que o Montaigne, em particular, tem a dar como uma contribuição do ponto de vista da reflexão cética sobre o homem, porque ela não bate com a forma como, conceitualmente, o Blumenberg constrói o quadro dele. A questão seria mais essa. Eu acho que talvez até o que o Blumenberg faça, não sei julgar, né, pelo que você disse, pode vir ao encontro de outras coisas que a gente vai encontrar no Montaigne, né? Mas, por exemplo, essa parte do naturalismo, por conta da forma como o Blumenberg opõe uma coisa a outra, se perde, não tem lugar para esse tipo de coisa no esquema do Blumenberg. Né? Então, eu vejo, assim, acaba, sei lá, eu não acho que isso me desestimule a ler melhor o Blumenberg, ou a conhecer melhor o que ele está dizendo. Né? O que eu vejo, eu acho interessante. Porque eu acho, inclusive, não é pelo fato de que eu estou em desacordo com a leitura que ele faz do Montaigne. Agora, eu acho que acontece um pouco com o que acontece com o Foucault quando ele vai falar da epistemé do século XVI, por oposição nas palavras e as coisas. A leitura que o Foucault faz da oposição entre a epistemé clássica e a epistemé do Renascimento não tem lugar ali para o Montaigne.
Você tem toda a razão nisso. Né? Afora. Então são esquemas. Aliás, não tem lugar para muita gente. Né? São esquemas que eles são bonitos, né? E ajudam a pensar. Não são inúteis, eles são estimulantes, eles reúnem uma série de informações que sem eles estariam descosturadas ou não fariam muito sentido, né? Então, esse simples esforço eu já acho uma coisa interessante como um objeto de estudo e de exame, assim, mas é preciso tomar cuidado quando você desce no detalhe. Não, legal. É assim que eu vejo, entendeu? Não, obrigado. E uma coisa da Sílvia também, eu acho assim, eu por conta assim de rever esse texto e tal, eu andei relendo algumas coisas desse último livro dela e umas passagens que eu não tinha lido também, que ela fala sobre o Blumenberg. E é um negócio realmente interessante, assim, o que ela está fazendo ali, assim, sabe? Eu até acho. Eu acho muito interessante. Eu acho que seria uma coisa interessante para discutir, assim, o que ela está fazendo, sabe? Porque, assim... Inclusive, metodologicamente, como é que ela arma o argumento. Exatamente. Porque, assim, eu concordo com... Quer dizer, eu acho estimulante, mas eu também discordo de uma série de coisas ali, mas uma discordância, digamos assim, que eu acho... Evidentemente que ela mesma leu esse meu texto, ela sabe que o que eu estou propondo aqui não bate com o que ela propõe inteiramente, assim, porque para ela, assim, eu estou enfatizando um naturalismo que a maneira como ela lê o que é o ceticismo não tem muito lugar para isso aqui. Agora, por outro lado, assim, é um negócio seguinte, assim, ela mobiliza também uma série de referências, ela é uma coisa impressionante, assim, como ela vai traçando, né, assim, um conjunto de influências e de ecos que um pensador faz no outro, etc. Mas eu fico me perguntando assim, qual é o objeto realmente do livro dela, porque ela fala frequentemente do cético e do ceticismo, mas esse cético e esse ceticismo do livro dela, assim, às vezes eu lendo aquilo eu tenho a impressão de que eu estou lendo Hegel, assim. É uma espécie de figura do espírito, assim. O cético não é o sexto empírico, não é o Montaigne, não é ninguém em particular, assim. É uma ideia assim um pouco que ela procura. Então, na verdade, é um trabalho de uma síntese da qual ela extrai um ceticismo no final das contas, que é um compósito disso que ela vai extraindo de todos esses autores da história da filosofia, mas que a rigor não é a filosofia de nenhum deles, no fundo, né? Então, mas esse é um dilema, né? Ou a gente fica monográfico, exato, né? Descrevendo o que cada um fala, ou a gente extrai traça uma linha artificial. Você tem razão, quer dizer. Na verdade, ela está construindo uma concepção de ceticismo e resolução, inquietude interessante, que todo mundo está incluído aí, mas não é exatamente. Não tem o CPF, não tem a pessoa física. Sim, né? Você tem razão. Porque do outro lado dessa equação, o que a gente tem? O outro lado da equação não é uma boa maneira de dizer, né? Mas qual seria, assim, a alternativa metodológica oposta? Seria de dizer que a gente nunca pode falar exatamente do ceticismo. Quer dizer, o que a gente tem? A gente tem o ceticismo do sexto empírico, tal como ele está presente no sexto empírico. Mesmo assim, né? E o que ele disse que é o ceticismo e tal como a gente consegue reconstruir. Uhum. Aí tem o outro que leu o sexto empírico, e aí é um outro filósofo, cada um tem o seu ceticismo. E a abordagem da Sílvia, de certa maneira, é o oposto disso. Porque ela, de certa maneira, quer dizer, o oposto, não é bem o oposto, porque ela claro, evidentemente que ela não é um trabalho que ela não perceba que ela mesma está propondo uma reconstrução e de que, mas é que ela, no fundo, ela tem essa ideia operadora, que é a ideia do ceticismo e do cético como uma espécie de horizonte. Sim, pois é. Né? Acho que são dois interesses cognitivos diferentes. Quer dizer, um é a singularidade de cada pensador, falando do ceticismo do sexto, o Agripa, o Denise Demos, quem lê. A coisa em que medida uma acumulação cética se fixou no horizonte
do pensamento, da filosofia moderna, certo? Sim. E aí não é, sem que seja o sexto presente, sem que seja o Agripa nesse tempo, mas uma certa, como é que pode chamar isso? Um certo horizonte mesmo intelectual, uma certa linguagem, uma certa maneira de pensar, Eu acho que é isso que ela está querendo, né? E está propondo os operadores. Aí vem aí resolução. Agora eu sinto falta assim de provocar ela um pouco mais na direção de que ela fosse para além, porque no fundo assim, o que a Silvia, a meu ver, está fazendo ali é assim, ela está no meio do caminho da formulação do que ela entende filosoficamente como ceticismo. Certamente, Mas certamente. isso ainda aparece ali no texto dela sob a roupagem de um ceticismo histórico. Agora, se você for perguntar qual é o autor que... No fundo, ela está falando de como ela vê o ceticismo, conceitualmente. E, de repente, ela se agarra no pensador, né? Exato, assim. Eu acho que eu teria vontade de ouvi-la mais e de provocá-la mais nessa direção, assim, né? Porque, assim, se fosse um outro ambiente intelectual, né, um ambiente intelectual americano, ela já chegaria a dizer: o meu ceticismo é esse aqui. Ah, sim, claro. Ainda bem, né? Aliás, ela não gosta do ambiente, ela bate o mundo, né? Marta Nussbaum, Juliana, todo mundo apanha, né? Mas é interessante, né? Você ver como no próprio texto dela tem uma sedimentação cultural, assim, né? Que é de fundo, assim. É coisa hegeliana, fenomenológica, porque os conceitos todos que ela usa para falar do ceticismo são conceitos dessa formação francesa fenomenológica, né? Assim, o cuidado de si, o si com o outro, né? Enfim, essas categorias conceituais que um francês, quando ele vai fazer filosofia, aquilo está no horizonte dele, assim, né? Está no horizonte, exatamente. Muito bem. É interessante, né? Muito, é isso. E é interessante porque é o seguinte também, a nossa já não é essa, se a gente for ver bem, né? A nossa, ela tem várias, assim. Tem essa, tem gente que faz filosofia um pouco desse jeito, inspirado dos franceses, tem gente que faz filosofia desse jeito, inspirado dos anglo-saxões, né? Que quer se sentir um bicho dessa cultura, dessa tradição, né? Mas a gente fala disso de certa maneira de fora, né? Em certo sentido. E até combina essas coisas, né? Exato. Combina, né? Que eu acho mais interessante, né? Exato. É a nossa vantagem, de certa forma, né? Não Claro. estamos tão presos a uma tradição ou a outra. Né? A gente pode se mover aí dentro com mais facilidade. Eu acho isso. Eu acho que essa é a nossa vantagem. Assim. Quer dizer, vantagem. A gente também... Nossa particularidade, digamos. A nossa particularidade. É a nossa particularidade que poderia virar uma vantagem. Que poderia virar uma vantagem, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso. Poderá, quem sabe. Poderá, quem sabe. Agora, uma coisa funda no Blumenberg, Luiz, é a importância que ele dá para o ocamismo, né? A importância que ele dá para o ocamismo, para a coisa do Luca, né? Quer dizer, a ideia de um desabamento antropológico e metafísico. É muito bonita essa parte. Né? A ideia de que o desaparecimento de Deus e a devolução das coisas, singularidade irredutível. Né? Que é o fundamento do nominalismo, né? Que é o abandono antropológico, o abandono do horizonte metafísico, né? E acho que isso tem um peso muito... E a valorização da modernidade como uma espécie de repovoamento simbólico do mundo em que a questão do conhecimento, a questão da gnose, né? A questão gnóstica foi deslocada, né? Está no livro dele, a Legitimidade da Idade Moderna, né? Que levou ele à reflexão sobre o papel do mito, né? No outro livro, o trabalho sobre o mito, que aí já influência sobretudo de Cassirer, né? Da filosofia das formas simbólicas.
a ideia de uma elaboração humana do preenchimento do vazio, né? Que vai se dar já sob o espírito moderno, né? E aí que ele chega no ceticismo, quer dizer, a chegada dele no ceticismo tem muito menos a ver com uma investigação histórica das origens do ceticismo enquanto tradição. Sim. E muito mais o encontro a partir do problema que ele acho que não é um problema cético, ordinariamente. Né? Isso é muito interessante. Eu acho que ele fazer coisas interessantes para o ceticismo, não tendo feito o trajeto, né? Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Certo. Acho que é um autor que vale a pena a gente incorporar, colocar no horizonte como sei lá, como próxima, como convergente. Né? Eu, na verdade, nem sabia. Eu fiquei sabendo por conta do texto. Eu não conhecia e fiquei conhecendo por conta do texto da Sílvia e não sabia que o Blumenberg tinha algum interesse particular por ceticismo. Né? Nem sei se existe algum trabalho assim preocupado em reconstruir a ideia de ceticismo do Blumenberg. Né? Que eu conheça, não. Acho que não. Que eu conheço, não. Seria uma coisa interessante fazer. Ele tem também críticas à tradição fenomenológica, né? Eu sei que ele tem debate... Quer dizer, a ideia dele de fazer a psicologia russeliana do ontológico final, né? Né? E trabalhar com uma ontologia das coisas, no sentido mais natural possível, né? Quase de uma história natural das coisas, dos objetos, né? O que se aproxima de uma coisa fenomênica, de olhar o fenômeno, né? Quer dizer, acho que e não se perguntar o que está por detrás do fenômeno, o que o fenômeno serve, né? Mas enfim, isso é pano para muita, né? É uma coisa de filosofia da cultura, assim, né? Ele é um pouco daquela mesma escola germânica, assim, né? Também, muito. Que as pessoas têm que ter uma visão geral da cultura, né? Assim, você tem que falar sobre a filosofia no interior de um campo geral da cultura, das ciências humanas. Campo geral da cultura. Filosofia como expressão da cultura, né? Quer dizer, não é explicada pela cultura, mas também ela também irriga a cultura, né? Está referida a esse quadro, né? De alguma maneira, né? Tem uma pergunta que eu acho. A pergunta da Camila. Você pode ler, Ana Carolina? Pergunta. Está sem microfone. Ana. Obrigada pela excelente reflexão e contribuição. É da Camila. Há uma passagem da ARS onde Montaigne menciona que o homem é, dentre as 3 espécies animais existentes, aquática, terrestre e aérea, a pior. Pascal, na Entretien, vai radicalizar essa leitura, dizendo que Montaigne animaliza a natureza humana, não contemplando os seres em sua singularidade, nem anjo nem animal. Poderia comentar esse ponto? Haveria, de fato, alguma parcela da nossa humanidade que é ignorada pela filosofia cética? Aproveitando que você mencionou Porchat dizia que o ceticismo seria compatível com a visão de mundo do homem comum. Você concorda? Então, são 3 perguntas, né? Certo. Vou começar pela última aqui. Eu acho que o o Porchat diz, talvez ele tenha se exprimido assim em alguma passagem, mas eu acho que é menos a ideia, quer dizer, primeiro, sabe-se lá o que é o homem comum, né? Mas eu acho que é mais uma ideia de uma visão comum humana, né? Assim, que está nos textos do Porchat. É essa ideia de que, quer dizer, não há um homem comum, né? Do ponto de vista... O homem comum seria um homem incomum, no fundo, né? O que é o homem comum? Né? É um homem que não é nem isso, nem aquilo, nem filósofo, nem... uma certa visão geral que estaria acessível para todos os homens e que as filosofias podem mascarar ou distorcer, né? Então, nesse sentido, eu concordo. Aliás, eu andei lendo coisas do Plínio em que ele trata disso daí e acha, enfim, trata de uma maneira um pouco crítica. Eu acho que essa ideia, assim, é uma coisa que eu tenho vontade de escrever alguma coisa sobre o Porchat, porque eu acho que tem coisas no Porchat muito interessantes sobre isso, assim, sobre essa ideia
de um ponto de vista neutro, né? O que é o ponto de vista da neutralidade metodológica? Existe um ponto de vista neutro, que é o que eu acho que vai aparecer na filosofia da visão comum de mundo, né? Essa ideia de que é preciso criar uma filosofia que proteja a neutralidade desse ponto de vista, a partir do qual você pode falar de uma perspectiva comum, assim, né? Então, eu não sei, eu simpatizo com essa face da filosofia do Porchat, embora eu ache que o próprio Porchat teve várias leituras, né, desse mesmo ponto, né? Depois, a ideia da animalização da natureza humana e de alguma parcela da humanidade ser ignorada pela filosofia cética. Bem, aí a gente entra numa discussão filosófica que é de saber o que é a humanidade, né? Assim, o que é o homem. O que eu apresentei aqui nesse texto, eu acho que o Montaigne, eu acho que, em geral, tudo que o Pascal diz sobre o Montaigne é muito justo. Eu tendo a achar que é uma das leituras mais inteligentes do Montaigne que eu conheço. Assim. Mas não quer dizer que eu concorde com as críticas que o Pascal faz ao Montaigne. O Pascal, ele entende que isso que o Montaigne vê como sendo apenas parte da animalidade humana, né? Assim, eu acho que o Montaigne tende a ver as coisas assim, né? Nós somos um animal entre outros. Nós temos essa peculiaridade de supor que nós não somos um animal entre outros, mas isso é um engano. Se você fosse capaz de ver mais a fundo, você veria que essa sua crença de que você não é um animal entre outros, ela é uma ilusão, na verdade, que você se cria. Você é só um animal entre outros. O Pascal não. O Pascal acha que o homem ele é essencialmente a fusão de duas coisas. Do mundo animal, quer dizer, o Pascal é um cristão. Essa concepção de que o homem é apenas um animal entre outros não cabe no cristianismo, né? A meu ver. Assim, é uma visão essencialmente não cristã. De um ponto de vista cristão, você não pode achar que um homem é um animal entre outros. O homem é uma fusão entre uma parte, que é essa parte da animalidade, e uma outra parte, que é a do lugar acima do animal que o homem ocupava, e que ele próprio, a história, né, o drama da existência humana é a perda dessa condição essencial que ele ocupava e a busca secular pela restauração dessa relação com Deus, né? Então, a centelha do fogo divino na mente humana, né? Que é uma ideia agostiniana, está presente em Pascal. Agora, do ponto de vista cristão, isso é o homem é isso. Né? Então, é uma questão difícil de decidir essa, assim, do ponto de vista de saber. É difícil saber você julgar isso de fora dessa própria oposição, né? Você pode concordar com um lado ou com o outro, assim, né? Ou dizer que a ciência aponta numa direção na outra, né? Mas é um debate em torno de concepções do que é o homem, né? É assim que eu vejo. Acho que quando ele está dizendo que o homem ocupa, ele diz que o homem ocupa o pior dos lugares, né? Não é nem a água nem o ar. Né? Eu acho que aquilo é parte de um conjunto de argumentos, né? Que eu entendo é que ele faz parte de um conjunto de argumentos que ele tenta colocar de um lado da questão. Se você quer argumentos para mostrar que o homem está abaixo dos outros seres naturais, tem esses argumentos. Tem outros argumentos que dizem que o homem estaria acima. O homem tem a linguagem, o homem é abençoado por Deus. E o Montaigne diz, não estamos acima nem abaixo. Eu gosto do Montaigne. Eu posso dizer que eu, pessoalmente, vejo as coisas com os olhos do Montaigne. Eu não sei se é uma leitura assim que vê no Montaigne coisas que nós vemos, né? Mas eu acho que ele já estava apontando nessa direção. Né?
Aliás, esse é um tema que eu tenho vontade de estudar também mais, assim, que é um tema pouco estudado, que é a relação entre essa discussão que tem na apologia sobre os homens e os animais e o darwinismo. Porque eu estava lendo coisas a respeito, né, assim, parece que o próprio Darwin, na época em que ele estava examinando esse tipo de questão, assim, conjecturando sobre o fato, assim, sobre questões sobre o naturalismo, né? A natureza do homem e a ideia de evolução, que ele chegou a ler o Montaigne nessa época, né? Ah, é? Mas isso é interessante. Ele tem uma relação de livros que ele ia anotando, isso aí inclusive está disponível nos arquivos do Darwin, que ele ia anotando as coisas que ele lia, né? Ele lia avidamente, assim, tudo que dizia respeito a qualquer tema ligado a essa pesquisa dele, ele ia lá e lia. E ele chegou a ler o Montaigne, aparentemente, pelo que consta ali naqueles arquivos, né? Então, eu acho que tem um pouco essa... Tem poucos outros autores, né, que têm essa ideia, que eu acho que estão assim, implicitamente, tão radicalmente postas sobre a relação entre homens e animais, como estão nos ensaios, né? Assim, nós não estamos nem acima nem abaixo. O que é preciso é nos colocar de novo entre os animais, no número geral das criaturas que seguem essa ordem natural, né? Assim. Então, Montaigne está longe da ciência, talvez longe da ciência galileana, né? Mas não está longe da biologia moderna, assim, de certo ponto de vista. Eu acho, inclusive, a gente encontra até antecipações da intuição evolucionária darwiniana. Tem uma passagem da Apologia que é muito interessante, quando Montaigne compara a história das instituições, das grandes instituições, a um rio caudaloso, que a gente olha para a foz do rio, acha que aquilo é uma coisa magnífica, invencível, e você vai na direção da nascente e são acidentes. É verdade. Né? E é tudo contingente. Né? Tudo contingente e o processo é que produz o resultado. Bell tem passagens assim, Pierre Bell tem uma passagem sobre a formação das cidades, que é assim também, idêntica. E o diálogo sobre a religião natural de Hume é isso, quer dizer, a ideia de uma ordem sem desígnio. Né? E o avô de Darwin era leitor de Hume. Essa linhagem. Então, acho que parte das filosóficas da teoria da evolução tem muito a ver com o ceticismo. Muito a ver. Acho que esse é um veio muito interessante de explorar. É uma ideia de um processo, de uma ordem que não tem teleologia, não tem desígnio. Isso é completamente subversivo. Nenhuma filosofia dominante até o século XIX sustenta, tem uma metafísica que possa sustentar isso. Né? É verdade. Interessante. Mais complicado ainda quando a gente coloca esses estudos da epigenética no meio disso tudo, né? Como é que isso se integraria? Não sei. Já tem uma psicologia evolucionista, já tem uma filosofia que dialoga com essa psicologia evolucionista, mas não que eu não vi nada ainda falando da epigenética. O pensador contemporâneo que incorpora isso, mas é um maldito, porque é um conservador de marca maior, mas que tem uma teologia formidável, é Friedrich Hayek. As concepções de filosofia da ciência do Hayek, que é exatamente isso. Vai nessa direção. Quer dizer, a ideia do conceito de uma coisa evolucionária, que não é o evolucionismo teleológico, né? do simples para o complexo. Né? Mas é muito interessante, né? O trabalho do Hayek nessa linha. Mas ele é meio maldito, enfim, é um reacionário e tal, enfim. Mas eu estou tranquila com malditos, porque todos são machistas, então... Vou parar de ler. Mas há várias formas de ser maldito, né? Há várias maldições aí. Exato. Hayek, particularmente...
eu for parar de ler Os Malditos, eu não leio mais ninguém. O decisivo é escolher a maldição, na verdade. O que nos resta é isso. É isso, é o que nos resta. Professor, tem como você escrever para mim, por favor? Porque falhou na hora que você falou, não peguei. Friedrich von Hayek. Obrigada. Aí você procura. Contra a Revolução da Ciência, tem vários livros. Obrigada. Eu posso passar para você depois para você, Ana, a indicação mais precisa, se quiser. Eu digitalizei o livro do Blumenberg, já mandei para o professor e para a turma. Nossa, aquele livro de 700? Não, ele é pequenininho. Qual livro que você digitalizou? Outro livro, ou não legitimação da... Esse aí. Sim, do FMG. Traduzido pelo Luiz Costa Lima. Costa Lima Esse é um livro formidável, viu? Que é a ideia do pensamento inconceitual, que também tem a conversa com a tradição do ceticismo, quer dizer, a ideia usando o conceito que, na verdade, ele substitui a experiência, né? Porque o conceito tem dentro de si todas as possibilidades dos fenômenos que ele quer denominar, né? Uhum. É muito interessante. Muito interessante. Enfim. Eu acho que uma coisa que a gente podia pensar de fazer, quem sabe adiante, assim, é um debate com a Sílvia sobre o livro dela, assim, né? Porque acho que seria ótimo. Aquele dia, assim, ela fez aquela apresentação, não deu muito tempo para... Foi uma apresentação meio longa, né? Não deu muito tempo para conversar. E também, né, enfim, com a leitura que vocês fizeram, né, assim, ao longo de todo o semestre aí, acho que ela ficaria contente e seria uma boa coisa, assim, acho que teria muita coisa para... Claro, a gente poderia propor isso, né, sem ter propriamente uma exposição, levantar alguns temas para discutir e convidá-la para isso, né? Acho que seria excelente. Na verdade, ela podia comentar os nossos comentários, né? Inverter um pouco. Olha aí. É uma coisa assim, né? Seria ótimo. Eu topo, acho legal, pode ser interessante. Eu tenho a minha pergunta que não quer calar, que eu não convenci de forma nenhuma, que é sobre o Lamotte Levaillé. Lamotte Levaillé, para mim, não encaixa. Tem uma implicância singular com Lamotte Levaillé. Só por causa do Divino Sexto que você tem, né? Do Divino Sexto e não sei lá, de coisas lá que ele fala, não sei. Não. Acho que o Lamotte não... Quer dizer, eu acho o Lamotte muito diferente do Montaigne. A aproximação que ela consegue fazer ali, eu acho que são dois autores muito diferentes em tudo, na forma de pensar o ceticismo, no estilo de fazer filosofia e tudo. Uhum. Mas é interessante, eu acho que ela mostra coisas muito interessantes do pensamento dele. Ela dá uma dimensão altíssima para ele, né? Do livro dela, do primeiro... Né? É verdade. Montaigne, Lamotte e Pascal. Equivalente, quase equivalência. Né? Quase equivalência, coloca no mesmo plano. Eu acho isso assim uma coisa meio... O Pascal eu entendo perfeitamente. Pascal é um grande pensador e muito original. Mas o Lamotte Levaillé eu sempre vi... Eu li muito o Lamotte Levaillé, o que ele escreveu sobre linguagem. O que ele escreveu. Ele tem uma contribuição original sobre linguagem no século XVII. Né? Tem uma visão pragmática de linguagem. Muito, muito interessante. Que tem alguma relação com o ceticismo, aliás, né? Antiteórica. Você compara com a gramática de Paul Royal, que é contemporânea, é uma visão inteiramente distinta. Muito, muito bom isso nele. Mas as coisas que ele escreve sobre o ceticismo, aqueles diálogos, eu acho o estilo também, escreveu muito, e aí vejo muita diferença radical em relação ao Montaigne. Então, eu não me convenci. Né? Aprecio as coisas que ela mostra ali. Isso é uma coisa que eu gostaria de comentar lá, levantar lá num possível debate desse tipo. Sílvia, e o Lamotte Levaillé, qual é? Qual é o do Lamotte Levaillé? Eu acho que ela mesma, né? Não sei, assim, eu acho que os franceses eles têm uma coisa de trabalho em equipe, assim, né? Então, assim, a gente precisa estudar os autores desse período aqui. Quem vai estudar o quê, assim, né? Eles têm muito isso. Eu pego o Lamotte Levaillé. Isso, Porque aquele trabalho dela, onde aparece a Lamotte Levaillé, é uma tese de doutorado, né? Então,
Eu imagino que tenha tido um trabalho com um orientador, que eu esqueci quem é, não sei se ela chega Eu a acho que dizer quem é o Morro, é. O Pierre Morro. É o François Morro, é o Morro. Então, pode ter sido isso, coisa de sugestão de orientador. Existem essas coisas às vezes. Né? Mas, Lá de na qualquer forma, França, é um tema inclusive, interessante. eu não sei se isso ainda é assim, mas eu ouvi dizer que há um tempo atrás existia uma regra do Sistema Nacional ali do CNRS que você não pode ter duas teses sobre o mesmo tema registradas ao mesmo tempo. Ah, Então, é? se alguém está fazendo uma tese sobre o ceticismo de Hume, Sei. você não pode ter uma segunda tese sobre esse assunto registrada, assim, Ah, como é? sendo um objeto de pesquisa no mesmo momento. Sei, sei. Parece que em algum momento é uma visão positivista, assim, né, da ciência, assim, cada um se ocupa do seu. Eles Sei. obrigam a se unir, né? A trabalhar em equipe. Mas É. também é uma coisa que na área da filosofia é um pouco esquisito, né? Porque é como se a pessoa dissesse assim: você é o especialista de Hume, então manda bala que o que você produzir vai ser o Hume francês, entendeu? É isso aí. É, E a gente tem um tem um sistema pouco de isso. cultura que precisa dar conta de tudo. Tem isso. Tem razão. Por isso que aparecem tantos autores esdrúxulos que sobram lá na ponta. Ninguém trabalhou sobre esse, então é você, olha, está aí para É. você. Eu te esperando. O que, por um certo lado, também faz a cultura circular, né? Porque senão esse autor ia ficar ali, Faz. assim, no Você fundo do rio, né? recupera coisas interessantes em autores considerados obscuros. É. É uma coisa do sistema mesmo, né? Que funciona assim. Eu li pouquíssimo Lamotte Levaillat. Eu também eu comecei a ler uma vez e falei, puxa, vamos deixar para outra hora isso. É uma obra imensa, Ela está toda na Gallicat, né? Você pode acessar. E eu li bastante essa parte sobre linguagem, que é interessante. Ele teve um prestígio enorme. Ele era tutor do Luís XIV, né? Do irmão do Luís XIV e do Luís XIV. Tem uma dimensão polêmica, né? Acho que a diferença para o Montaigne é que eram céticos que iam à briga, né? Para a briga, né? É verdade. Uma coisa que E não tem aquela inserção dele nos libertinos eruditos, naquela coisa toda. Havia um grupo ali, né? uma militância. Eu acho que esses É a militância. libertinos têm um lado militante, da militância Tem, cultural. Isso, Montaigne não tem nada a ver com militância cultural. Não. Alto lá. Alto lá. E tem a ver com o 17 francês também, né? Também, que é muito diferente do 16, né? É o século de Tem muita gente dizendo muita coisa, né? Querendo muitos temas, explicação. Então, acho que se presta a esse tipo de aceleração, né, da discussão. E tem um desenvolvimento literário muito maior que o 16, né? Você já vai ter uma literatura mais consolidada, inclusive um teatro, né? Racine, Molière, esses autores. Não tem nada desse tipo no século XVI. Sim. Você tem Rabelais, né? Que eu acho que é um autor muito importante de ser lido em relação ao Montaigne, mas e pouco lido por nós, porque é tratado como literatura. Mas acho que ele tem uma dimensão filosófica muito forte, inclusive antropológica. Há uma antropologia no Rabelais que é muito interessante, muito forte. Estou muito irônico. Porque Montaigne não discute com nenhum contemporâneo, né? Quer dizer, não é Exatamente, esse é um dos pontos interessantes. Ele não discute com os contemporâneos. Mas você vê o Rabelais no horizonte do Montaigne, certo? Enquanto que os dos 17 estão discutindo entre si. É uma atmosfera completamente diferente. Um contexto muito diferente. Conflito da filosofia, no sentido porchatiano, né? Conflito da filosofia. A minha impressão é que o século XVI é um século em que o risco de fazer esse tipo de coisa era maior, né? Assim, é um século abalado pelas guerras de religião. Qualquer mensagem errada, pode ser mal interpretada. Assim, né? Um século de gente indo parar na fogueira. As guerras, a guerra civil na França durou o século XVI inteiro. Sim. E especialmente quando chega em algum tópico que passe por algum dogma religioso, alguma questão que esteja involuntariamente, às vezes, ligada a algum debate. Né?
Aí tem uma tese do Zé Raimundo, que eu já vi ele apresentar mais de uma vez, inclusive numa palestra que ele faz sobre a apologia da Raymond Sebon, que eu nunca sei se eu entendi bem, ou se concordei muito bem, mas ela ficou um pouco na minha cabeça. Quando ele diz que o ceticismo é essencialmente um fenômeno francês. Não que não houve, tenha havido ceticismo um pouco na Inglaterra, um pouco aqui ali, mas que ele não chega a explorar muito isso, mas ele diz isso. Né? O ceticismo foi um fenômeno essencialmente francês, quer dizer, foram os franceses que tomaram a filosofia cética e trabalharam isso à moda deles, na linha deles. Não sei, Luiz, se você chegou a ouvir ele dizer sobre isso, ou se você tem alguma ideia. Nunca ouvi ele dizer isso, mas é uma ideia que eu acho que pode muito bem fazer sentido. Eu não sei, de fato, os principais autores, né, do século XIX, assim, na verdade, eu andei trabalhando eu andei trabalhando um pouco sobre um autor anterior ao Montaigne, que é o Guy Debruez, que é um cara também muito pouco lido, mas que tem um texto contra o ceticismo moral, que mostra que isso daí era um assunto de debate já, né? O Popkin cita ele rapidamente. Tem aquelas discussões, na verdade, tem essas discussões na Itália, né, no período lá do Savonarola, depois do Gianfrancesco Pico della Mirandola e tal, mas aquilo parece não ter... o ceticismo é introduzido por ali, né? Sim. O ceticismo é introduzido por ali, por aquele contexto italiano. A julgar assim pelo panorama do Popkin, né? Ele primeiro tem isso, depois tem o Erasmo. Erasmo e o Lutero, no que debate também com Lutero, não é propriamente um debate francês, né? É um debate. Não é. O debate com Lutero é outra coisa. Não. Mas não sei se em outros lugares, nesse período pelo menos final do Renascimento, né? Talvez principalmente por causa do Montaigne e de outros, não sei bem com quem que o Montaigne teria discutido. Você tem o Sanches, que embora fosse de origem ibérica, fez toda a carreira dele na França, né, em Montpellier. E o próprio Descartes, talvez houvesse o Sanches eu acho que é uma boa referência também para essa questão. Alguma espécie de um relativismo ali no final do século XVI, né, que... Eu acho que é isso sim, que é o espírito de sistema, né? Porque eu acho que é um hiato aí, porque até o 14, 15, você tem um sistema de todas as coisas, né? Que é dado pelo labirínto teológico, né? A gente só vai ter a ideia de sistema na filosofia do século XVII, com a ideia de evidência, né? A ideia de uma via para o conhecimento que dispensa a empiria, né? Isso é uma coisa que unifica todo mundo, Descartes, Hobbes, Spinoza. Tem o Gassendi, né? O Gassendi, que é o Gassendi, um sujeito que continua levando a bandeira do ceticismo à frente, né? Assim. E mais tarde o Pierre Bailly, mas aí já é 17, né? O Gassendi é importante. O Gassendi tem uma visão aí original, né? Um filósofo difícil, obscuro, mas eu acho que ele teve uma contribuição muito original a esse debate, né? Sim. Então, não sei, Luiz, acho que a gente quer te agradecer muito, acho que foi uma excelente apresentação e uma excelente discussão que você trouxe. Eu acho que a gente poderia pensar em desdobramentos aí desse encontro, né, com essa proposta que você fez, da gente ter um debate com a Sílvia e de te convidar mais regularmente para conversas aí conosco, né, principalmente agora com esse recurso aí da distância, né, que tem lá as suas limitações. Eu estou um pouco cansado, mas ele tem grandes vantagens também. Sim. No final do semestre, a gente está um pouco cansado de ficar olhando na tela o tempo todo. Ele cansa mais. Mas tem vantagens também da gente poder ter uma conversa como essa, que seria mais difícil em outras circunstâncias. Então, eu te agradeço muito. Para mim, realmente foi um prazer. E é muito gostoso poder conversar com vocês. Ótimo. Então tá. Muito vamos deixar obrigado. no horizonte esse novo... Vamos. Você lançou uma ideia boa aí, vamos tentar trabalhar isso. Vamos. Mês que vem a gente tenta programar isso. É isto. Pequeno colóquio, alguma coisa desse tipo.
Obrigado, Luiz. Excelente, Um viu? grande Muito abraço obrigado. para vocês todos. Então. Como da habitude. Excelente. Grande abraço. Obrigadíssimo. Depois eu mando para vocês, então, o vídeo. Eu não sei se ele vai ficar salvo na nuvem. Por Ele vai favor, ficar... manda sim. Se ele cair no meu Manda sim. computador, eu mando. Lembra se você pediu para gravar na nuvem? Ou... Eu não lembro aqui o que eu... Aliás, o que aconteceu foi que ele não... O curioso é que ele não apresentou essa opção para mim. Talvez ele já esteja gravando na nuvem automaticamente. É possível, é possível. Então, mas você pode nos mandar, a figura-chave aí para você mandar é a Ana Carolina. Ana Carolina é assim a nossa grande mentora e pessoa que sabe fazer as coisas para nós. Condottieri. Condottieri. Quando acabar a aula, espera para ver com calma as mensagens que vão aparecer na tela, que aí ele vai te falar, você esperando para converter, vai aparecer algumas coisas. Espera para converter, demora, é chato, você quer fazer outra coisa, tem que ficar ali esperando. Se ele cair, eu guardo ele aqui e ponho numa pasta, a gente vê como é que a gente compartilha ele. Ótimo. Posso te passar o link do Google Drive, não sei, mas você pode anexar o Drive mesmo do computador, né, do Gmail, e ele me envia, que aí eu faço o download e boto na pasta da turma. Combinado. Se você puder, claro. Agradeço muito. Obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. Uma pergunta do Klaus no chat. Eu vi, mas de minha parte é irrespondível. Eu não saberia fazer essa relação. Eu também não. Nossa, sem problema. Eu acho que ele também abre muito agora no final da conversa. Mas você deve saber mais sobre isso que eu, Klaus. Certamente. É você que pode responder essa pergunta. Eu estou começando a pesquisar isso agora, por isso que eu queria saber se vocês já tinham alguma coisa já caminhada na frente, mas parece que a primeira tradução para o inglês do Montaigne, o Pope teve acesso e tem notas junto à primeira. A primeira tradução do Montaigne para o inglês é ainda do século XVI. Isso. Foi o Flório que fez, não é, Luiz? Isso. Tem aquela relação do Montaigne com o irmão do Bacon. Isso, exatamente. E as ideias de Montaigne circularam na França, na Inglaterra, muito cedo. Muito cedo. Inclusive, há todos os estudos da influência de Montaigne em Shakespeare. Perfeito. E o Pope é um grande editor de Shakespeare, né? Não. Então, Shakespeare, vai por aí, né? Todo mundo partiu de Shakespeare. Shakespeare, assim, um Amazonas com não sei quantos afluentes. Tá. Mas obrigado, viu? Imagina. Então, legal, pessoal. Eu que tenho Muito obrigado, Luiz. Grande abraço. Vou pausar e interromper a gravação aqui. Eu que termino. Você que é o chefe aí da... Opa.